Fala, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu fui desafiado, não um desafio, né, mas fui provocado, né, a falar sobre como a gente poderia falar com uma pessoa que ela tem um ciúmes excessivo e às vezes ela nem se deu conta do quanto esse ciúme está atrapalhando o relacionamento dela, né? E de que forma a gente poderia falar com essa pessoa para fazer, né, de forma conversacional, fazer ela perceber isso ou talvez ajudar ela a perceber que talvez ela possa mudar de postura e isso possa melhorar o relacionamento dela, tá? E aí, nesse caso, a minha sugestão nesse caso é você usar uma metáfora. Eu acho que é a coisa mais aplicada, mais aplicável e mais apropriada nesse momento é você usar uma metáfora. Então, por exemplo, se fosse eu, né, falar com uma pessoa que tem ciúmes excessivo, assim, né? E que talvez ela não perceba que esse ciúmes dela tá sendo patológico, tá atrapalhando o relacionamento dela. Eu ia contar uma história como por exemplo essa, tá? Vou começar a contar a história a partir de agora. Eu tenho um amigo e esse meu amigo, ele tinha muitos ciúmes da companheira dele porque ele amava ela. E aqui é muito importante você reforçar o que ele sente, você validar o que ele sente, tá? Você não ir contra o que a pessoa sente, do tipo julgando, você é muito ciumento, porque você se distancia da pessoa, você precisa trazer ela pro teu mundo, né? Então você precisa se aproximar dela e falar o que ela sente. Então esse meu amigo, ele sentia ciúmes da companheira dele porque ele amava demais ela, porque ele gostava de estar na presença dela, né? Porque ele se sentia muito bem na presença dela. E ele sentia, inclusive, que se ele não tivesse ciúmes, ele ia meio que relaxar, sabe? Ele ia deixar de fazer coisas por ela, ele não ia prestar tanta atenção nela. Isso fazia com que ele entendesse que o ciúmes era algo positivo, algo bom, né? Que fazia eles se aproximarem. Só que o que aconteceu? Aconteceu que de alguma forma isso estava atrapalhando o relacionamento dos dois, né? E aí eu propus para ele, né? Como poderia ser a vida dele se talvez ele pudesse por um dia apenas confiar nessa pessoa, né? E ele ficou me olhando com uma cara assim de que não entendeu. Aí eu disse, porque assim, se você se permitir confiar nela, ela vai sentir, pelo menos naquele dia que seja um dia só, né? Ela vai sentir que você está confiando nela e que você não está desconfiando. Porque é ruim a gente viver perto de pessoas que desconfiam da gente. Você mesmo já deve ter vivido perto de pessoas que desconfiam de você e você tem que estar o tempo todo provando que você não é aquilo, que você não está fazendo aquilo. Isso é cansativo, né? Então, experimente fazer isso para você ver como pode ser muito mais leve para você e para ela, né? E ele disse: "Bom, eu vou tentar fazer isso, né? Eu vou tentar." Ele não me disse que ele ia conseguir nem nada assim. Ele disse assim: "Eu vou tentar." Aí eu disse assim pra ele: "Porque você já parou pra pensar que ela não precisa estar do teu lado?" E ele me olhou com uma cara: "Como assim?" Eu falei: "Claro que não. Ninguém é obrigado a estar do lado de ninguém, né? Ela escolheu estar do teu lado." E aí ele ficou feliz, né? "Ah, ela escolheu." Eu falei: "Claro. E você sabe por que que ela escolheu estar do teu lado? Você sabe todas as qualidades que você tem que fizeram ela escolher você entre todas as pessoas do mundo." Ele fez assim: "Sim, eu sei, né?" Então, assim, ela tá aí por opção, né? E talvez esses ciúmes tá aí justamente porque você não tá se lembrando de todas as qualidades que você tem, né? Talvez você tá achando que você é pequeno, que você é insuficiente, que talvez você ache que você tá competindo com outros homens e que talvez ela vá ver mais qualidades em outras pessoas do que você, mas não é uma competição. Ela já escolheu você, né? Você já tem isso, né, dentro de você. Ela já tomou essa decisão. Então relaxe com esse processo e curta esse momento." Ele fez assim que sim. Aí eu disse pra ele assim, né? Porque na verdade, no final das contas, esse ciúmes ele tá demonstrando uma insegurança. Você tá achando que você é pequeno, que você é fraco, né? Que você não é bom o suficiente pra ela, talvez. E ele me olhou com uma cara assim, nem concordando e nem discordando, né? Aí eu disse pra ele: "Seria legal se pudesse fazer uma técnica de empoderamento, né?" E aí eu disse pra ele lembrar então dessas coisas que fizeram ela escolher ele, e com isso ele pôde se sentir bem, se sentir forte, sabe? Até a postura dele mudou, ele foi com o ombro pra trás, estufou o peito, isso fez ele se sentir vivo de volta, sabe? Se lembrando do prazer que é ser ele, né? E quando ele se lembrou do prazer que é ser ele se sentiu forte, poderoso, e ele entendeu que ele não estava competindo. E ele disse assim: "Rafael, eu vou tentar pelo menos por um dia fazer isso, de não ter ciúmes dela, confiar nela nesse dia, né?
E aí, depois de um tempo, eu encontrei esse meu amigo e disse: Rafael, você não acredita no que aconteceu? A minha vida mudou completamente, porque aquilo que eu achava que, enquanto eu me mantinha com ciúmes, eu me mantinha prestando atenção nela, eu achava que isso aproximava a gente, no final das contas, isso afastava a gente muito mais do que aproximava. Quando eu pude relaxar, eu pude simplesmente ser eu mesmo. E ela me falou que ela pôde simplesmente ser ela mesma, que ela estava cansada de ter que estar provando o tempo todo que ela não estava me traindo ou coisas do tipo, sabe? E o nosso relacionamento mudou completamente. A gente relembrou de como era gostoso lá no começo. A gente relembrou daqueles bons momentos que a gente teve lá no começo. A gente relembrou de por que é que a gente está junto. Cara, e a nossa vida mudou completamente. Então, essa é uma história que eu estou contando, que você pode contar uma história nesse mesmo nível para pessoa que você quer que ela pelo menos abra uma portinha ali de perceber que talvez aquele ciúmes não seja a melhor coisa do mundo, porque no final das contas ela sente que aquilo ali é positivo. Talvez ela nem veja que aquilo ali é um problema. E não espere que depois dessa conversa a pessoa diga para você: ah, a partir de hoje então não vou mais ter ciúmes. Não espere isso, mas acredite que você plantou uma sementinha lá na cabeça daquela pessoa. Tem um cara chamado Joseph Murphy, ele publicou um livro chamado O Poder do Subconsciente. E nesse livro ele diz que o nosso subconsciente é como se fosse um jardim. E esse jardim, tudo que a gente planta lá, cresce, floresce e dá frutos, entendeu? Sejam pensamentos bons, sejam pensamentos ruins, tanto faz. Então isso que você plantou na cabeça dessa pessoa é uma sementinha que vai germinar e vai dar frutos em algum momento, entendeu? Então tenha certeza que você já está flexibilizando aquele conceito dentro do mundo dessa pessoa, né? Não é uma garantia de mudança, mas com certeza essa metáfora vai mexer com algo dentro dela. Porque a gente, como ser humano, é normal a gente se colocar na história, imaginar como seria se fosse comigo. E a gente usa vários elementos aqui, como por exemplo, eu falei ali no final, você vai relembrar o prazer do início do relacionamento de vocês. Isso é uma coisa que traz uma energia muito poderosa, né? Muito prazerosa, porque o relacionamento no início era muito melhor. E talvez ele possa, querendo ter aquele mesmo prazer que teve no início, ele possa decidir seguir o teu conselho, que seja por um dia. Porque se ele fizer por um dia, ele vai se sentir mais leve, é normal. E quando ele se sentir mais leve, ele vai querer mais disso. Então, é mais ou menos isso. Então, eu queria te fazer o convite. No dia 15 de abril, eu vou fazer um curso de hipnose conversacional, que é basicamente você causar transformações na vida das pessoas a partir das suas palavras. Esse curso ele vai ter um foco terapêutico, ou seja, para você ajudar a tornar a vida das pessoas melhores. Então, esse exemplo de metáfora que eu contei aqui agora, né, vai ter uma aula, algumas aulas inclusive, sobre metáforas lá no curso. Né? Eu vou falar sobre como você pode fazer isso, como construir essas metáforas. Então, eu trouxe aqui só uma pincelada, um exemplo aí de como você pode fazer isso. E aí, fez sentido para você? Né? Você sente que de alguma forma isso pode talvez até ter conectado algo dentro de você? Quem sabe talvez o ciúme seja um problema teu e não de alguém que você quer tratar, e talvez essa metáfora possa ter te ajudado? Conta aqui pra mim. E se você tem um assunto que você gostaria de alguma forma ajudar a tratar uma pessoa próxima de você, um assunto que você não sabe como falar com a pessoa para ajudar ela a flexibilizar aquele aspecto dentro da personalidade dela, me manda aqui, comenta aqui embaixo, e aí se possível, né? Se for possível, eu gravo um vídeo contando de que forma você pode fazer isso conversacionalmente. Tá bom? Então fica o convite aí, dia 15 de abril, vem fazer meu curso, tá bom? Valeu, um abraço, até mais.